Jamil, quer dizer, também é um prazer falar consigo e começamos pela primeira pergunta. Quais são o que se identificou em termos dos alertas internacionais? Jamil, você falou da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana. O que se identifica, por exemplo, são duas decisões, né? Duas decisões. Primeiro, a decisão da comissão, né? Que justamente atendendo um pedido de associações brasileiras, né? Enfim, ligadas aos indígenas, chegou à conclusão de que o governo brasileiro deveria tomar medidas para garantir a sobrevivência dos povos indígenas, no caso, os Yanomami, mas também os Zikenawa e também os Munduruku. Então, houve esse alerta da comissão, e chegou até a Corte Interamericana, eu estou falando isso em 2019. Em 2022, salvo engano, dia 1º de agosto, 1º de julho de 2022, a Corte Interamericana emitiu o que se chama de medida provisória, que seria, no direito brasileiro, uma medida cautelar, uma espécie de liminar, dessa vez determinando, que o Brasil adotasse uma série de medidas sanitárias, uma série de medidas no campo da proteção de violências, né, ou seja, no campo dos direitos humanos, para que essa tragédia em curso fosse interrompida. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a gente vê nas manifestações das autoridades brasileiras à época, primeiro, uma espécie de negação, dizendo que o problema não existia, ou pelo menos que não era tão grave assim, porque é bom que se diga, para que as pessoas saibam, essas medidas cautelares ou medidas provisórias, né, tal como é a dicção da Corte, elas dependem de que haja o reconhecimento da gravidade, da urgência e também do risco de dano irreparável aos beneficiários da medida. A Corte reconheceu esses três requisitos e, por isso, determinou ao Brasil que tomasse essas atitudes. E nada foi feito. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, existe, portanto, uma série de documentos, existem as decisões da Corte, as recomendações a que você se referiu, que foram enviados ao governo brasileiro, esse problema, como você disse, não é novo, e que nada foi feito em relação a isso. Em relação à sua segunda pergunta, Jamil, eu vou ser muito sincero e, ao mesmo tempo, muito responsável. O que nós precisamos fazer nesse caso, dada a gravidade, nós não podemos cometer equívocos. E quando eu digo equívocos do ponto de vista técnico, nós não podemos ser assodados, embora tenha que se tomar providências urgentes. Então, o que nós estamos fazendo, antes de dar qualquer tipo de categorização, é colher todos os elementos para que haja a apuração se de fato houve, e você falou muito bem quando caracterizou o tipo penal do genocídio, que está numa lei brasileira de 1956, desde 1956, é preciso ver se houve o que a gente chama de dolo, ou se houve a intenção de justamente eliminar um povo, destruir, né, uma comunidade, e se nós estamos diante disso. Existe uma série de elementos que podem, diante de uma investigação, levar a essa conclusão. O que nós queremos saber, e por isso que eu estou tomando todo esse cuidado, essa responsabilidade, é que nós precisamos saber se todos os elementos, tal como nós estamos observando, convergem para isso. E há fortes indícios de que converge para isso, de que é possível que isso aconteça. Mas o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai colher todos os elementos e enviar às autoridades responsáveis para que haja apuração mais rigorosa. E eu estou falando isso também, Jamil, permita-me dizê-lo, para que a coisa seja feita com tecnicidade, para que não haja erros, para que não haja nenhum tipo de equívoco, permitindo aos responsáveis que depois se safem. Então, eu quero tomar todos os cuidados necessários, mas com a celeridade que a coisa exige, para que não haja erros em termos de responsabilização. E vou repetir, se a gente não for capaz de responsabilizar aqueles que deixaram essa tragédia acontecer, o Brasil não vai se tornar um país.
E é essa a nossa preocupação agora. Não existe como fazer um país com pessoas irresponsáveis. Não existe como transformar isso aqui num país digno do povo brasileiro, né? Digno para o Brasil, se nós não formos capazes, pelo menos, de oferecer respostas a esse tipo de violação. O Brasil, Jamil, é um país que carrega traumas. A gente não consegue responsabilizar os responsáveis pelas grandes tragédias brasileiras. E eu acho que chegou o momento da gente fazer isso com muita seriedade, com muita firmeza e com a dureza que a lei exige. Tanto a legislação nacional, a legislação interna, como também a legislação internacional. Por isso, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai tomar todas as providências necessárias. Tem gente em campo lá em Roraima, está ouvindo não só as autoridades, está ouvindo também a comunidade, para que nós tenhamos um relatório o mais robusto possível, para que o presidente Lula possa, a partir da sua autoridade como presidente, tomar as decisões necessárias, tanto do ponto de vista da condução de políticas públicas, mas também da responsabilização por aqueles que perpetraram ou permitiram que essa tragédia aconteça.